A todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e desejar a todos vocês um dia maravilhoso, abençoado pelas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o plano, o projeto, o propósito, a qual o Espírito Santo assentou na tábua do meu coração e na minha psique, em partilhar, em dividir a leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Já concluímos o Novo Testamento e agora estamos no Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, leitura de hoje, capítulos 33, 34 e 35. Vamos à leitura. O ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado. O sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier e levar a vida de um dentre eles, se o tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue lhe mandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirá a palavra da minha boca e lhas anunciará da minha parte. Isso aqui é bem bacana, é bem interessante, que é uma figura de linguagem onde o profeta Ezequiel, ele se torna um atalaia. E qual era a função do atalaia? Nas muralhas tinham as torres de vigia. Eu não sei se você tem essa informação, mas é interessante. E as torres de vigias, elas eram cercadas, né, por seus atalaias que estavam ali a pontos e atentos, apercebidos à movimentação. E eles tinham a trombeta, eles tinham ali imagina uma corneta, que tinha os toques precisos para poder alertar o povo, e o povo sabia de cada toque qual era o seu significado. Então o que ele estava dizendo? Assim como a atalaia tinha a função de alertar, de advertir o povo sobre o perigo, sobre a espada, sobre adversidades, aquele que não se preparasse, aquele que não fugisse, aquele que não escapasse, ele tendo tocado a trombeta, se a pessoa deu ouvido ou deu crédito ou não, não tinha problema nenhum. Porém, se ele se omitisse em tocar a trombeta e o mal viesse, Deus iria requerer dele. Então, o verdadeiro ofício do profeta, que ele está dizendo aqui, ó, você vai falar o que eu tenho para falar. Você vai entregar o que eu tenho para entregar. Se eles vão receber ou não, vamos voltar lá no começo, ó. Vamos voltar lá no começo aqui, ó, para a gente poder... Aqui, ó, capítulo 2, versículo 5. Quer eles ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são rebeldes. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Verso 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então, a função do verdadeiro ofício, do verdadeiro profeta, da verdadeira profetisa, do verdadeiro homem, da verdadeira mulher, do verdadeiro servo, da verdadeira serva de Deus, é entregar a mensagem, o oráculo, a profecia, a revelação, na íntegra, da maneira que Deus falou. E ele segue dizendo, versículo 8, e se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerá, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão, ou seja, eu vou requerer de ti. Verso 9, mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma, ou seja, você fez o teu papel. Então o meu papel, o teu papel, o meu dever, o teu dever, a minha obrigação, a tua obrigação, a minha missão, a tua missão, a nossa missão é anunciar as boas novas de salvação. Arrepende-te. Olha a pregação de João Batista. Arrepende-te. Arrependei-vos. Olha a pregação de Jesus. Arrepende-te. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Olha a pregação de Pedro. Arrepende-te. Olha a segunda pregação. Arrependei-vos. Entendeu? Então quer dizer, nós temos que confrontar e não mandar uma mensagem, a hora que Deus está dizendo, está entregando. Eu só vejo bênção. Eu só vejo vitória. As pessoas com a vida toda desconcertada, toda torta, não ora, não jejua, não lê Bíblia, não tem compromisso, não tem responsabilidade e quer bênção. O sangue de Jesus tem poder para esses profetas de Araque, essa profetada, essa corja, essa cambada
que exigem e ainda vai aí nas redes sociais, nos podcasts, valores exorbitantes, pelo amor de Deus. E aí para fazer o quê? Para entregar uma mensagem muitas das vezes requentada, uma mensagem muitas das vezes que é pregada em 20, 30 igrejas. Eu não sou contra a pessoa ela repetir mensagem. Eu, diversas vezes, quando Deus me mandar em direção ao caminho, eu entrego isso. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que uma mensagem ela fica pronta depois de ele pregar pelo menos 15 vezes. Eu não sou contra, mas eu digo no sentido que, por falta de um preparo, de uma busca, tem determinadas igrejas que eu vou ministrar, eu falo assim, o que o senhor quer que eu fale lá? O que o senhor quer que eu pregue lá? O senhor já sabe quem vai estar lá. O senhor já sabe quem será o povo que vai estar lá. Qual é a mensagem? E aí, na grande maioria das vezes, Deus me leva para a Bíblia, eu vou e preparo o esboço, que eu sou pregador à moda antiga. Eu vou lá, preparo, faço as minhas anotações. Ou ele traz a memória. Não, lá você vai pregar tal palavra, que ele já me deu. E aí na hora ele muda alguma coisa, traz alguma coisa, acrescenta que eu não tinha naquela mensagem e eu vou melhorando a minha mensagem. Mas eu digo desses profissionais de púlpitos que falam justamente aquilo que as pessoas querem ouvir. E é isso que Deus está requerendo do profeta. Olha, você vai entregar o que eu mandar dizer. O que eu te der, você entrega. Se ele se converteu ou não, se ele não se converter, não é problema teu. Mas se você não pregar e ele morrer, eu vou cobrar de ti. Era sério, o ministério era sério. Hoje em dia, infelizmente, não vamos generalizar, mas banalizou-se muito. Você tira por uma ótica aí, ó. Se você é do meio pentecostal, pegue uma igreja e veja um dia normal aí, e de repente quando chega uma época de festa, ou uma ocasião especial, que tem a oportunidade de trazer um desses famosinhos aí, ou dessas famosinhas, a igreja pinha, a igreja lota. E aí se é um pregador, quem é? Não, nunca ouvi falar, nem na capa do Quissuco, é pastor Rômulo, nem sei quem é, vou lá nada. Aí fulano de tal, vou lá. Aí fulano de tal, vou lá, tá na mídia. Milhões de seguidores, milhares de seguidores, tá em evidência. Aí ó, bomba. Você vê que é um povo que não tem consistência. E de repente vai lá, pega lá o João crente, a Maria crente, cheia de Deus, na unção, na virtude, tem algo do céu e eles são desprezados. Mas graças a Deus que o nosso ministério não pode ser pautado na quantidade de seguidores, nem pode ser medido pela quantidade de pessoas, né? Nós temos que ter um compromisso e a responsabilidade de fazer isso aqui que Deus está falando. Entrega. Tu, filho do homem, verso 10, dize à casa de Israel, assim falais, vós dizendo, visto que as vossas prevaricações e os vossos pecados estão sobre vós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize, vivo eu, filho. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. E por que vos morrerão? Pois por que morrerão? Não, por que razão, desculpe, morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da prevaricação. E quando tem impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo, certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticará iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também dizer ao ímpio, certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, restituindo-lhe o ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos seus estatutos da vida, e não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, que pecou, não se fará memória. Contra ele, juízo, justiça, e fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do meu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles, que não é reto, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Então o que ele está falando? Se o pior pecador ouviu a palavra, deu crédito, se arrependeu, se converteu, confessou, abandonou e deixou, misericórdia, perdão, graça e salvação. Se o mais justo, mais íntegro, mais reto, andou no caminho, chegou no final, desviou, iniquidade, pecado consciente continuado, sabe que é pecado, continua na prática, sabe que é errado, continua pecando, sabe que é errado, continua praticando.
vai morrer. E tudo que ele fez de bem, está acabando de dizer aqui, não vai ser consideração. Por quê? Porque nós temos que perseverar até o final. A minha vitória não está no começo, a tua vitória não está no começo. A minha vitória não está no processo, a tua vitória não está no processo. A minha vitória não está no meio, a tua vitória não está no meio. A minha vitória e a tua vitória, ela está no final. Resta saber como você vai chegar. O importante é chegar até o final. Ferido, faltando um olho, faltando um braço, faltando uma perna, se arrastando, mas vai até o final. É isso que ele está dizendo. Então, o ofício, o verdadeiro ofício, o subtítulo, o ofício do verdadeiro profeta é esse: entregar aquilo que Deus manda. E quando fala também entregar, no sentido de uma pregação também. Quantas das vezes? Recentemente eu vivenciei isso, eu preparei uma mensagem, e aquelas mensagens que você sabe, puxa, nossa, essa palavra é poderosa e tal. E eu cheguei na igreja, eu acho que tinha no máximo umas 10 ou 12 pessoas, no máximo. Uma igreja grande, né? Eu esperava mais pessoas, mas enfim. Na hora eu falei, não, eu vou pregar, porque eu sei que essa palavra ela tem nome, ela tem sobrenome, ela tem endereço. E preguei com a minha alma. E quando foi no final, nós fizemos uma oração poderosa, todas aquelas pessoas vieram para frente, e houve um quebrantamento, um renovo, uma restauração de aliança, e eu saí de lá renovado e glorificando a Deus. Entende isso? Então quer dizer, é isso que estou dizendo. A mensagem, quando eu falo de entregar a mensagem, é também de você não mudar, mas não, essa mensagem é muito boa para eu pregar para esse determinado número de pessoas. Essa mensagem é muito poderosa para eu pregar apenas para essas pessoas. Lembre-se, uma alma para o Senhor é muito importante. Uma alma para o Senhor tem muito valor. Lembra aquele louvor antigo? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem mesmo o dinheiro do mundo inteiro a pode comprar. Então quer dizer, uma alma para o Senhor é preciosíssima no superlativo. Nunca se esqueça disso. O castigo de Israel por causa da sua presunção. E sucedeu que no ano duodécimo, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, olha lá, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde. Antes que eu viesse, que tinha escapado, abriu a minha boca até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, os moradores desses lugares desertos e da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só, e possuiu essa terra, mas nós somos muitos, e essa terra nos foi dada em possessão. Dize-lhe, portanto, assim diz o Senhor Jeová, com sangue comereis, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue, e possuireis essa terra? Vós estribais, ou seja, confiais, sobre a vossa espada, cometeis abominações, contaminando cada mulher do seu próximo, e possuireis essa terra? Assim lhes dirá, assim disse o Senhor Jeová, vivo eu, que os que estiverem em lugar deserto cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo entregarei à fera, para que coma, e os que estiverem em lugares fortes, em cavernas, morrerão de pestilência, e tornarei a terra em assolação, e espanto, e cessará a soberba da sua força. E os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto às paredes das portas das casas. Falam um contra o outro, cada um com seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi, quando seja a palavra do proceder do Senhor, que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e assentam-se adiante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra, pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu é para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio de ti, que houve no meio deles um profeta. Olha que detalhe interessante quando ele fala no versículo 21, no 22, ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que eu viesse, que ele tinha escapado. Abriu a minha boca até que veio a mim pela manhã. Abriu-se a minha boca e não fiquei mais em silêncio. Então, se você pegar do capítulo, vamos voltar aqui, é sempre bom fazer essa pontuação para você entender.
e assimilar a leitura, porque tem coisas que não dá pra gente ficar pontuando, mas tem coisas que é válido e lícito a gente pontuar certinho, para que você possa, né, entender claramente, nitidamente aqui o que o Senhor quis dizer, né? Aqui, ó. Deixa eu só achar aqui. Aqui no capítulo, eu só estou em dúvida aqui, deixa eu só achar que esse é o 2 ou 3. Pera aqui, aqui ó. No capítulo 3, é que ele fala que ele ia entregar a palavra e ele ficar mudo. Depois Deus ia abrir a boca dele, ele ia continuar a falar. Ó, só no capítulo 33, a partir do versículo 21, que Deus agora solta a língua do profeta e não fiquei mais em silêncio. Lembra? Ele entregava, ficava mudo. A língua se pegava no céu da boca. Aí Deus soltava, ele entregava, depois que ele entregava, agora Deus fala assim, ó, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então, do capítulo 3 ao 33, 30 capítulos, ele entregava e ficava mudo, entregava e ficava mudo, entregava e ficava mudo, entregava e ficava mudo. Ó que prova, além de tudo que ele passou. Já pensou? Não é fácil não. Capítulo 34, profecia contra os pastores infiéis. Preste atenção, de Israel. Preste muita atenção nesse capítulo 34. Isso aqui vai para os barões da igreja. Aqueles que sentem o dono das ovelhas. Aqueles manipuladores com gatilhos mentais, com palavras de efeito. Aqueles que se sentem com área VIP na igreja, que fazem distinção, que tem ali os seus gabinetes, que recebem. O sangue de Jesus tenha misericórdia de ti. Que a boa mão de Deus te desperte. Tira esses comichão dos seus ouvidos. Tira essas escamas dos seus olhos, seu mercenário, sua mercenária, seu falso profeta, sua falsa profetisa. Que Deus te pegue através dessa palavra. E oxalá, quem dera, você tivesse acesso a uma palavra como essa e se despertasse, se apoiando na sua soberba, na sua prepotência, na sua arrogância. Mas olha aqui o que Deus fala aqui, ó. Essa palavra vai de encontro para vocês aí. Eu sei que um dia, de alguma forma, de alguma maneira, vai chegar ao ouvido de alguém. Oxalá que um vídeo como esse viralizasse e alcançasse aí os grandes níveis aí que a gente vê nas redes sociais, com tanta besteira, com tanta bobagem, com tanta patifaria, alto nível de entrega do algoritmo, e um conteúdo bíblico como esse não chega ao ouvido desses mentirosos, desses fanfarrão de plantão. Deus vai colocar ainda a oportunidade de trombar uns bereanos como eu, porque tem vários, como tem muitos remanescentes aí, tem vários de varoas e varós aí, varões e varoas valorosos, tem muito, ainda tem uns remanescentes, e na hora certa, no momento certo, chega, encontra, e quando encontrar, vai arrumar para o café, para o almoço, para a janta, para a sobremesa, para o breakfast e tudo mais. E se gostou, come pouco e vai resolver do jeito que tiver que resolver. Eu quero é mais. Vamos lá, o capítulo 34. Ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Ai, o termo ai, dor e juízo. Bateu, ai. Queimou, ai. Cutícula, ai. Feriu, ai. Dor. Ai, julgamento, juízo. Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Deus está te vendo, seu mercenário. Deus está te vendo, sua mercenária. Deus está te vendo. Você não vai passar batido. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrantada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Deus está te vendo. Assim se espalharão por não haver pastos, e ficaram por pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro, ou seja, colina, monte. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor,
E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e as deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia da nuvem da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir de diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Mas tem um detalhe agora para as ovelhas: mas a gorda e forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Enquanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso vos não basta pastar o bom pasto? Senão que pisais o resto dos pastos de vossos pés, e beber as profundas águas, senão a enlameais no resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebe o que tem sido turvado, ou seja, tem sido contaminado, tem sido sujo, manchado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e gado magro. Visto com um lado e com o ombro, dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor. Aleluia! Ele as apacentará, o meu servo Davi, que há de apacentar e lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse, e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dominarão nos bosques, e dormirão nos bosques. E a elas e os lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva e o seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e livrar das mãos dos que serviram delas. Então, e não servirão mais de rapina aos gentios e à besta fera da terra, nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as entregue perante mim. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios, e saberão, porém, que eu sou o Senhor, o Deus, o seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou Deus, vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Consegue entender? Você viu que desde aquela época já tinha esses picaretas, já tinha esses sem futuros, já tinha esses manipuladores aí. Mas Deus é o Deus que tudo vê. Por isso que Paulo vai dizer, Pedro, ele vai dizer que nós temos um supremo pastor, um sumo pastor. A quem mais é dado, mais é requerido. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, ovelha,
Você viu que ele fala também aqui da ovelha gorda, aquela ovelha também que está sendo beneficiada, enquanto está vendo a outra ali morrendo, enquanto está vendo a outra ali escarnecendo, sendo escarnecida, sofrendo, e você, não, o problema é eu estando abastecido, eu estando tudo tranquilo, o outro que se dane, o outro que se lasque, cada um por si e Deus para mim. Antigamente era cada um por si, Deus por todos, agora não. Então toma cuidado. O Evangelho é partilhar, o Evangelho é dividir. Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. E eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, e eles tinham comunhão em tudo, em nada. Ninguém tinha falta de nada, porque eles tinham comunhão, comunicação entre um e outros. E hoje é os grupinhos. Lembra que Deus não trabalha com panela não, viu? Panelinha daqui, panelinha de lá, panelinha daqui, panelinha de lá. Deus ainda trabalha com vasos. Pode ser vaso de barro, pode ser vaso de pau, pode ser vaso de pedra, pode ser vaso de ouro, vaso de prata, vaso de honra. O importante é que seja vaso de honra, para que o Senhor venha e derrame um azeite, que simboliza, tipifica, representa a presença santa e bendita, gloriosa do Espírito Santo. É como o óleo precioso que desce na cabeça, escorre sobre a barba e desce até a orla dos seus vestidos, que representa a presença do Espírito Santo na vida do vaso, na vida do varão, na vida da varoa. Pega essa aí. Oxalá que isso aqui chegasse ao ouvido desses mercenários e dessas mercenárias de plantão, que cobram valores exorbitantes, que exigem. Que pastor é esse? Que pastor é essa? Mas é cumprimento da palavra, porque o próprio Pedro falou que nos últimos tempos eles iriam mercandejar, fazer mercado. É isso que tem feito. Troca de agenda. Cada uma que a gente vê. Outro com uma agenda um pouco melhor, ele arruma uma desculpa, mente aqui, porque essa agenda era um valor X e vai para outra que é um valor XY, que é melhor. Meu Deus, a que ponto chegamos? Na verdade isso já acontecia de longas datas, agora só está vindo à tona, porque não há nada em oculto que Deus não traga, né, à luz. E é isso, vamos concluir no capítulo 35. Por isso que eu gosto do profeta Ezequiel. Profecia contra o monte de Seir. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte de Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó monte de Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te porei em assolação e espanto. As tuas cidades porém em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor, pois que guardas a inimizade perpétua, e abandonaste o filho de Israel, a violência da espada, nos tempos da extrema iniquidade. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. E farei do monte de Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passar, e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus transpassados, nos seus outeiros e nos teus vales, e em todas as suas correntes cairão os transpassados à espada, e as assolações perpétuas te porei, e as suas cidades nunca mais serão habitadas. Sim, assim sabereis que eu sou o Senhor, visto que, como dizes, os dois povos e as duas terras são meus. Os povos os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Porquanto vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira, conforme a tua inveja, de que usaste o teu ódio contra eles, e serei conhecido deles, quando eu julgar. E saberás que eu sou o Senhor. Ouvi todas as tuas blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregue por pasto. Vós vos engrandeceste contra mim com a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim. Eu ouvi, assim diz o Senhor Jeová: enquanto se alegra toda a terra, a ti te porém assolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolada serás, ó monte de Seir. Assolado serás, ó monte de Seir, e todo o Edom. Assim todos saberão que eu sou o Senhor. Em outras palavras, meu irmão, a conta está chegando. Não vai ter para onde correr. Então permanece firme, varão. Permanece firme, varão, em nome de Jesus. O que nós vamos escrever hoje aí? Eu não posso me corromper. É isso que nós vamos escrever hoje aí. Pode ser? Eu não posso me corromper. Não se corrompa. Membro, cooperador, cooperadora, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, missionário, missionária, pastor, bispo, apóstolo, seja qual for. Não se corrompa. Eu não posso me corromper. Porque nós temos o Supremo Pastor que está vendo tudo.
E deixa eu relembrar vocês aqui em Apocalipse capítulo 20. Aleluia. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se no plural, livros. E abriu-se, no singular, outro livro, o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, ou seja, das obras segundo as suas obras. Está tudo sendo computado. Está tudo sendo registrado. No momento oportuno, a sua hora vai chegar. Oxalá, quem dera, tomara que você se converta dos seus maus caminhos, do seu mau procedimento, se arrependa e volta a andar naquela chama do primeiro amor. Eu não posso me corromper. Deus te abençoe.